Caio, eu tenho toque religioso e sofro de paranoia. Eu gostaria de saber, Caio, se o diabo pode nos envergonhar por alguns atos e pensamentos indesejáveis. Se o diabo pode nos envergonhar por alguns atos e pensamentos indesejáveis. Que você tenha? É. É tudo que ele quer, né? Tudo que ele quer. O diabo se alimenta de, antes de tudo, espíritos, demônios, espíritos malignos. Se alimentam de energia mental da gente. É o maná dos principados e potestades, é o que eu penso, é o que eu falo, é o que eu alimento como sentimento, conforme a nossa amiga com quem a gente falou há pouco, está assim tomada. Ela não sabe que tomada por essas emoções, sentimentos, pensamentos, desejos, tramas, que ela disse que já são todas passadas, mas ela trouxe para o presente com uma veemência enorme, estão alimentando espíritos malignos o tempo todo. O que não alimenta espírito maligno é tudo aquilo que decorre de amor. Amor, de perdão, de misericórdia, de compaixão. E o diabo morre de fome perto de um ser humano cujas decisões sejam as do amor, da justiça, da paz, do perdão. O diabo morre de inanição. Ele não aguenta, né? Não. Ele não respira. Agora, odeie, pense mal, fale mal, fofoque, desconstrua pessoas com a sua boca, com a sua língua. Sim, tenha prazer na falência do outro, na desgraça do outro, na descoberta da mentira do outro. E você vai ver a porta que você abre para Satanás e para todos os espíritos perversos. Eles comem ideia, pensamento. Essa coisa aí, tem crente que foi ensinado que o diabo não lê a mente. Cara, um homem lê a mente de outro homem. Eu estou dizendo isso há 50 anos, 40 e tantos anos. Eu disse, olha, eu ainda vou viver para ver a máquina de ler pensamentos. E a gente dá um palmo disso aí. Mas imagina um ser espiritual. Né? Que está numa outra vibe. Pelo amor de Deus, a gente é óbvio para principados e potestades. E eles se alimentam dos meus pensamentos. Por isso, quando Paulo diz que a gente deve pensar em tudo que é bom, pensar nas coisas lá do alto, ele não está sendo uma poliana moça, ensinando uma poesiazinha de uma vidinha piegas. Não, ele está nos ensinando escudos, defesas, proteções e saúdes mentais e emocionais. Quando ele diz que é para pensar em tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Pensa com limpeza, pensa com esperança, pensa com realidade não ficcional, que não projete ficção contra o próximo. Pense bem, sinta bem, porque de tudo que o homem pensa, sente e fala, ele é julgado. É Jesus quem diz em Lucas, pois de toda palavra frívola, e a palavra só sai porque tem um pensamento que a precede, de todo pensamento, palavra frívola, que sai dos homens, disso darão conta. Há juízo para tudo que eu pronuncio na vida. Eu não estou aqui para viver inconsequentemente, a vida é cheia de consequências. E claro, abre porta para o mal, abre porta. Quem odeia escancarou um portão para o diabo. Quem quer se vingar, quem é supremacista, quem é preconceituoso, quem se ira e dorme sobre a ira, abre porta para o diabo. A escritura toda está cheia disso. Paulo em Efésios, no capítulo 4, você lê e ele é enfático.
com relação a fato que ira, facção, todos esses sentimentos horríveis, quando se instalam no coração, quando você deixa eles entrarem no seu inconsciente, quando você dorme sobre eles, quando você deixa o sol se pôr sobre eles. E tem gente morando numa Groenlândia, o sol fica posto 6 meses com aquele óleo. Quando o cara sai dali, ele já virou uma bomba de maldades. E o diabo adora. Deita e rola. Sim, o prazer de Satanás é encontrar gente carregada de ódio, de espírito de vingança, de inimizade, de superioridade e de indisposição para perdoar. Aí ele deita e ele rola. O que a gente vê aqui no Papo de Graça, durante todos esses anos, eu observo muito, principalmente na manifestação da galera, principalmente gente nova que está chegando, depois o pessoal vai ficando mais de boa. Mas essa relação com o diabo muito assim, sabe? É mais intensa. É que o diabo é isso, que o diabo é aquilo. Do que com Jesus. Se eles dissessem, não, Jesus é misericordioso, Jesus é amor, Jesus nos cobre, Jesus nos santifica. Não, mas o diabo me pega, senão o diabo vai me oprimir. Pode o ser diabo possessão. É tudo. A relação com o diabo é infinitamente mais intensa do que com Jesus. Para a maioria das pessoas que estão chegando aqui. Então eu trato o diabo como eu aprendi com Jesus. O diabo existe, mas para mim não mais. Não mais. Quanto mais o diabo exista para mim, mais ele cresce para mim. Quanto menos ele exista para mim, mais ele desaparece da minha vida. Eu não ando pensando nele. A minha mente está em Deus. Está no mandamento da vida em Cristo. Eu me ocupo disso. O Satanás é que tem trabalho comigo. Eu não dou a mínima para ele. São os meus caminhos que transtornam as veredas perversas dele. Eu não ando no meu caminho pensando que o diabo vai estar na esquina. Ao contrário, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu provo e vejo todo dia que o Senhor é bom. É assim que eu ando. Eu sou um problema para Satanás. Satanás deixou de ser um problema para mim. Eu estou crucificado com Cristo. Jesus disse, aquele que vem a mim, eu não lançarei fora e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Ninguém. Nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer Satanás ou criatura me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Então, fim de papo para Satanás. Não sei como é que vocês podem ter ainda conversas sobre Satanás dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa frase tem que aniquilar o pensamento. Liquida o resto. Se aquele que podia me acusar decidiu me defender, que diabo mais existe? Se aquele que poderia me condenar me absolveu, que é Cristo Jesus, então que diabo sobrou? Se ele rasgou aquilo no que o diabo se amparava, que eram as minhas transgressões, o escrito de dívida que havia contra mim, que constava de ordenança e que me era prejudicial, o qual foi inteiramente rasgado por Jesus na cruz, onde ele se diz é extraordinário, Colossenses capítulo 2, tendo ele assim rasgado o escrito de dívida que havia contra mim, e que constava de ordenança, e que na cruz ele rasgou tudo, ele expôs os principados e potestades ao desprezo. A palavra é desprezo. É o nada. É só o que eles têm de mim, por causa da cruz, é desprezo. Pelo que Jesus fez, rasgando a minha dívida e dizendo, está consumado, liquidado para sempre, não tem mais assunto. O diabo vai ter que se virar consigo mesmo, ele não tem nada em mim. Eu não fico em mim. Pois vejo que estou indo para lá, não tenho nada a ver com ele. Uhum.
aquele que poderia me jogar lá decidiu já me fazer ficar assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, de modo que o inferno não é mais uma possibilidade para mim, porque eu já estou sentado no céu. Isso é que o povo não entende quando se diz Jesus morreu por você e você morreu com Cristo. Jesus ressuscitou por você e você ressuscitou com Cristo. Jesus subiu aos céus e você subiu com Cristo. E Jesus se assentou à destra do trono da majestade, nas alturas, e Paulo diz, e nós nos assentamos com Ele nos lugares celestiais, estamos sentados nele. Então, por que eu vou falar de inferno se eu estou sentado na glória já? Ainda estou por aqui, a minha carcaça. Mas a minha representação, que é mais real do que a minha própria apresentação histórica, a minha representação em Cristo, está fincada no trono da glória. E quem é que vai arrebatar-me de Deus oculto em Cristo? Quem? Esse é o tamanho da segurança que o Evangelho oferece. Imagina todo mundo sentindo assim, pensando assim, crendo assim, vivendo assim. Caio, como tudo seria diferente, bro. Caio, o inferno, o inferno é uma questão para você só por conta da sua demanda? Eu não penso em porque inferno. As pessoas te provocam em cima disso. Sozinho, quantas vezes eu penso no diabo? É isso aí, essa é a pergunta. Sozinho, sem demanda. O diabo não existe para mim. Se não me perguntarem, ele sabe Exatamente. Que ele não existe para mim. Eu fiquei ateu do diabo, eu fiquei um diabeu, adiabeu. É porque ele não existe? Não, ele não existe para mim. Porque tem um monte de coisas que existem no mundo, mas não existem para mim. Sim. Elas estão aí. Estão aí, agora eu não me alimento delas. E elas nem chegam perto de mim. E eu digo, elas nada têm em mim. Nada tem em mim. E foi o que Jesus disse acerca do diabo. Aí vem um príncipe deste mundo. Levantemo-nos, vamos-nos daqui. Ele está vindo aí, mas ele nada tem em mim. O diabo nada tem em mim, a menos que eu fique alimentando, dando comida para ele em mim, tendo medo dele. Ele come medo e ele come pecado deliberado. Se alimenta do que eu forneço. Se eu não fornecer nada para ele, ele vai procurar comida em outro lugar, né? Rapaz, a segurança que o Evangelho dá é total. Os crentes é que não conhecem Deus, nem Cristo, nem o Evangelho. E vivem essa vida miserável. Porque só tem mais grilo do que a cabeça de um cara que diz que não sabe nada de Deus. Vive mentalmente menos perturbado do que os crentes. Para quem Deus não dá garantia nenhuma, Jesus salva mais ou menos dependendo de você, e o diabo é quem monta em ti o dia inteiro. Você passa o dia sacolejando o bicho de cima para ver se ele sai de encosto de sobre você. É ruim demais. Pois é, Caio, ela diz assim, pois vejo que já não sinto esse medo como antes eu sentia. De terça para cá. Aleluia. E comecei a me perguntar se isso é ruim para minha caminhada. Não, minha filha, isso é saúde para sua mente. Isso é saúde para sua alma, para as suas emoções, para as suas relações, para a sua interpretação da vida. É saúde. É livramento. Pelo amor de Deus. Saiba, o diabo existe, mas já não para você. Para quem crê de fato em Cristo, esse é um assunto morto, vencido. Ele nada tem em mim, foi o que Jesus disse.